Por que tantos cristãos vivem como derrotados? Eles amam a Deus, frequentam a igreja, oram, leem a Bíblia, mas continuam tristes, continuam lutando contra as mesmas angústias, contra a mesma raiva, contra as mesmas quedas, presos nos mesmos pensamentos que prometeram abandonar inúmeras vezes. Talvez você conheça alguém assim, talvez esse alguém seja você. E então surge uma pergunta dolorosa: será que um cristão realmente pode vencer o pecado? Muitos acreditam que não. Muitos já aceitaram viver em uma prisão permanente, acreditando que jamais experimentarão a verdadeira liberdade. Mas a palavra de Deus apresenta uma realidade completamente diferente. A palavra de Deus revela uma realidade muito maior do que a culpa, maior do que a fraqueza, maior do que o seu passado. Uma realidade capaz de transformar a maneira como enxergamos a nossa luta espiritual. 3 verdades conduzem à vitória sobre o pecado: saber, considerar, oferecer. Mas antes de entendermos essas 3 palavras, precisamos voltar à cruz. Algo extraordinário aconteceu na cruz. Existe uma verdade que muitos cristãos nunca compreenderam. Quando Jesus morreu na cruz, Deus não estava oferecendo apenas o perdão. Deus estava realizando algo muito maior, algo que mudaria para sempre a relação do cristão com o pecado. E é exatamente aqui, neste ponto, que começa a grande mudança. Por causa da obra de Cristo, nossa culpa foi removida, nossa condenação foi cancelada, nossa dívida foi paga. A maioria das pessoas pensam que a graça de Deus serve apenas para perdoar os pecados. E sim, ela faz isso. A graça faz muito mais. Ela não apenas perdoa, ela transforma. E por que essa transformação é necessária? Porque a palavra de Deus revela nossa verdadeira condição. Nascemos em Adão e vivemos sob o domínio do pecado. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele. Nascemos inclinados ao pecado, vivemos debaixo da sua influência, caminhamos por natureza em direção à condenação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, preparou uma saída. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aqueles que creem, aqueles que o aceitam, estão unidos a Ele. Quando Cristo morreu, nosso velho homem morreu com Ele. Quando Cristo ressuscitou, recebemos nele uma nova vida. É por isso que a pergunta em Romanos 6, versículo 1 é tão importante. Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta vem em seguida com muita força: não, de maneira nenhuma,
porque aqueles que pertencem a Cristo morreram para o pecado. Algo mudou. Deus não apenas perdoou o pecador, Deus quebrou o domínio do pecado sobre ele. Dessa forma, o pecado não pode ser um estilo de vida. Imagine uma longa viagem de carro. Durante essa viagem, um dos pneus fura. Isso acontece. É um incidente. É um problema no percurso. Mas imagine que esse mesmo pneu fure a cada quilômetro. Aí já não estamos falando de um incidente. Estamos falando de algo seriamente errado. Assim também acontece na vida cristã. O verdadeiro crente não vive em perfeição. Todos tropeçamos eventualmente. Todos nós enfrentamos tentações, todos nós lutamos contra a carne, mas o pecado não pode ser tratado como morada permanente, não pode ser aceito como estilo de vida, não pode ser recebido como Senhor. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus apresenta o primeiro passo para a vitória espiritual. Saber. Romanos, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A vitória espiritual começa aqui, no conhecimento. Sabendo isso, você precisa saber aquilo que Deus fez. Você precisa saber quem é você em Jesus. Precisa saber que o pecado não é mais o seu Senhor. Ele continua tentando, continua chamando, continua seduzindo, mas o pecado já não possui autoridade sobre aqueles que pertencem a Jesus. Infelizmente, muitos cristãos vivem sem saber dessa verdade. É como um homem que embarca em uma longa viagem de ônibus. Ele gasta todo o seu dinheiro comprando a passagem e leva apenas um pacote de pão para se alimentar. E nas paradas de ônibus, ele bebe a água das torneiras. Durante dias, observando outros passageiros fazendo refeições completas, ele está triste sentado dentro do ônibus. Enquanto isso, passa fome, passa necessidade, passa fraqueza, até que, já perto do fim da viagem, descobre uma verdade chocante. As refeições já estavam incluídas no valor da passagem. Durante todo o percurso, ele sofreu porque não sabia daquilo que já possuía. E muitos cristãos fazem exatamente a mesma coisa. Vivem espiritualmente enfraquecidos, vivem espiritualmente derrotados, não porque Cristo não lhe concedeu recursos, mas porque não conhecem aquilo que receberam em Jesus. A liberdade já foi concedida. A força já foi disponibilizada. A vitória já foi conquistada por Cristo. O primeiro passo para a vitória espiritual é saber. O segundo passo para a vitória espiritual é considerar. Porque conhecer uma verdade, saber de uma verdade não é suficiente. É preciso acreditar nela, é preciso considerar.
É por isso que a palavra de Deus afirma: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerar significa aceitar pela fé aquilo que Deus declara. Significa enxergar em si mesmo através da obra de Cristo. Significa abandonar a mentalidade antiga de prisão. Imagine um homem que passou décadas dentro de uma prisão, anos e anos vivendo atrás das grades, recebendo ordem, vivendo cercado por muros. Até que, finalmente, chega o dia da liberdade. A sentença foi cumprida. Os portões se abrem, as correntes são retiradas, ele está livre. Mas existe um problema. Embora os portões estejam abertos, a sua mente ainda continua dentro daquela prisão. E não é exatamente isso que acontece com muitos cristãos? Cristo já abriu as portas, Cristo removeu as correntes, Cristo cancelou a condenação, mas continuam agindo como se ainda fossem prisioneiros do pecado. Quando a tentação aparece, muitas vezes esses cristãos pensam: não consigo resistir, eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Mas Deus declara algo completamente diferente. Você pertence a Cristo. Você não está mais naquela prisão. Você não é mais prisioneiro. Você é livre. A palavra de Deus é clara. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O terceiro passo para a vitória é oferecer. Agora, chegamos ao último passo, o passo mais prático, o mais visível. A palavra de Deus afirma: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E continua: oferecei-vos a Deus. Aqui, a verdade sai da mente e entra nas decisões. Porque não basta saber, não basta considerar. É preciso se entregar todos os dias a quem agora é o seu verdadeiro Senhor. Imagine uma cena no Brasil do século XIX. É dia 13 de maio de 1888. Um escravo está amarrado ao tronco. As marcas dos açoites ainda estão em suas costas. As correntes ainda prendem os seus pulsos. Durante toda a vida, aquele homem conheceu apenas uma realidade: a escravidão. Então, nesse dia 13 de maio de 1888, exatamente às 3 horas da tarde, acontece algo que mudaria para sempre a história no Brasil. A Lei Áurea foi assinada. A escravidão acabou. Alguém corre até onde está aquele escravo e anuncia: você está livre. As correntes caem, as cordas são removidas e, pela primeira vez, ele pode partir. Pela primeira vez, pode caminhar livre para uma nova vida. Mas então, acontece algo impensável. Ele olha para as correntes caídas no chão. Ele olha para o seu antigo senhor e diz: não, quero continuar sendo escravo. Isso é um absurdo, é impensável. Nenhuma pessoa em sã consciência escolheria voltar às correntes depois de experimentar a liberdade. Mas é exatamente isso que acontece quando um cristão se entrega novamente ao pecado.
como se o pecado ainda fosse seu dono. O pecado já não é nosso dono, já não é nosso Senhor, já não possui autoridade sobre nós. Por isso, a palavra de Deus nos chama: não se ofereçam ao pecado, ofereçam-se a Deus. Os teus olhos, a sua mente, a sua boca, a sua mão, os seus dons, o seu tempo, a sua vida, tudo pertence ao Senhor. Todo dia existe um altar e todo dia é você quem vai decidir aonde se oferecer, a quem você vai se entregar. A gloriosa promessa da palavra de Deus está em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Observe atentamente. A palavra de Deus não diz que a tentação desaparecerá. Não diz que a batalha acabou. Não diz que você nunca mais será provado. A palavra de Deus diz algo muito maior. O pecado não terá domínio sobre vós. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que nunca mudaria. Talvez exista uma corrente que pareça forte demais, uma prisão antiga. Talvez exista um pecado recorrente, uma luta silenciosa que ninguém conhece, mas a palavra de Deus anuncia uma verdade maior que sua dor. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo abriu a prisão. Jesus Cristo removeu as correntes. E Jesus derrotou o pecado. Então, agora saiba quem você é em Cristo. Considere verdadeira essa tua nova identidade que Ele te deu e ofereça a tua vida a Deus todos os dias, porque você não está lutando para conquistar uma liberdade. Você está lutando para viver essa liberdade que Cristo já conquistou. É por isso que devemos descansar na promessa de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós. Esta é a graça, essa é a vitória espiritual, essa é a vida transformada por Jesus Cristo.